Recentemente o Jeep Compass passou por uma reestilização que tornou o carro muito melhor. E não foi só a versão Flex que ganhou um novo motor, novos equipamentos e algum tapinha visual. Muito pelo contrário, a versão diesel também recebeu. Essa daqui é a versão Limited TD 350, equipada com motor turbo diesel. E eu vou mostrar todos os detalhes desse carro para você. Então já deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. O Compass tem motor 2.0 turbo diesel, que entrega 170 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque. Acoplado a ele está uma transmissão ZF de 9 marchas, automática, com a opção de mudanças manuais, tanto pela alavanca quanto pelas borboletas atrás do volante. A abertura da tampa do porta-malas do Compass pode ser feita de 3 formas. Pela chave, por um botão onde você pressiona 2 vezes e ele abre. Pela própria tampa, onde você pressiona esse botão aqui, ou então simplesmente passando o pé aqui de baixo. Passinho para trás e ele faz a abertura de forma elétrica, dando espaço para você acessar o porta-malas que tem 410 litros de capacidade. E aqui você tem o subwoofer do sistema de som Bose que equipa o carro, tem também aqui porta-trecos, tomada 12 volts, o step que fica aqui embaixo e é de uso temporário com roda de aço, além das ferramentas aqui também alguns nichos para você colocar coisas pequenas e também o botão para fechar a tampa do porta-malas. Você aperta, passinho para trás e a tampa fecha de forma elétrica também. E lá atrás, o espaço não mudou tanto. Aliás, não mudou em nada, mas o acabamento mudou. Vem ver. O Jeep Compass tem 2,63 m de entre-eixos. E aqui, olha, banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho 1,90 m de altura. E aqui tem mais de 4 dedos para poder encostar o meu joelho aqui no banco dianteiro. E minha cabeça ela fica bem próximo, mas ela não chega a encostar aqui no teto. E ele é mais baixo por conta do mecanismo do teto solar, que ele é panorâmico e vem até aqui atrás. Aqui nós temos encosto de cabeça e cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, além do Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis com top tether. Temos aqui também apoio de braço com porta-copos. E aqui nós temos saída de ar para os ocupantes, porta USB, tomada 12 volts e uma tomada 110. Pois é, você tem uma tomada 110 volts que você pode ligar direto na tomada aqui do Compass e utilizar. O acabamento aqui atrás, olha, é um acabamento correto. Aqui é plástico rígido, mas é um plástico de boa qualidade. Você toca nele, ele tem um acabamento mais acetinado, que é um acabamento bonito. Aqui a maçaneta pintada na cor prata, em volta por essa moldura black piano, e aqui nós temos um couro acolchoado para você apoiar o braço e ficar bastante confortável. E se lá atrás o acabamento do Compass já é bom, aqui na frente o acabamento é ainda melhor. Aqui, olha, toda a extensão do painel com toque macio, tudo emborrachadinho aqui, nada de plástico rígido. Aqui nós temos couro
com costura aparente. Aqui é a única parte que tem plástico, ó. Mas é um plástico que imita a fibra de carbono. E aqui nós temos esse filete na cor bronze que normalmente fica de gosto duvidoso, mas aqui no Compass ficou bonito, porque ele acaba combinando e ele é bastante discreto com o restante do painel. Então ficou um acabamento de bastante bom gosto. Aqui no centro nós temos a central multimídia de 10 polegadas, uma belíssima central multimídia que funciona Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que é muito bom. Logo abaixo nós temos aqui o botão que liga e desliga o controle de tração e de estabilidade, o botão que liga o Lane Change, que é o sistema que permite que ele cuide de você na hora que você estiver dirigindo acima de 60 km por hora. Caso você saia da pista sem sinalizar, ele vai te corrigir, justamente evitando que você possa ter se distraído, por exemplo, e acabado mudando de faixa de forma aleatória. Ele vai lá e corrige você puxando o volante de volta. Aqui também nós temos o botão do pisca-alerta, o botão para você desligar os sensores do carro, porque se você estiver num trânsito como São Paulo, por exemplo, um motociclista que passar do lado ou qualquer coisa que chegar próximo de você, o carro vai apitar. Então aí você desliga aqui o sensor para justamente ele não ficar apitando por qualquer motivo. Aqui o botão do Park Assist, que é o sistema que ajuda você a estacionar. Ele pode te ajudar a fazer a manobra em vagas paralelas ou perpendiculares. Basta que você acione aqui, ele vai fazer todo o ajuste dos sensores e aí o carro toma conta da situação, ele mesmo vai virar o volante, ele mesmo vai fazer toda a manobra para você. E aqui um sinalizador apenas do sistema de airbag. Logo abaixo aqui nós temos as saídas de ar, de forma bem discreta aqui, e embaixo nós temos os botões físicos da multimídia. Sim, nós temos aqui botão de volume, temos o botão liga e desliga, o botão para você mutar totalmente o som. Aqui um outro botão para você selecionar músicas e também ele serve como tecla Enter. E o botão para você desligar a tela, além da central do ar-condicionado, que é digital, automática e de 2 zonas. Então você tem aqui os botões de temperatura, os botões para você ligar o ar-condicionado, o botão alto, o botão do recirculador, o fluxo de ar para onde você quer que saia, e você também pode mexer na climatização por meio da tela. Tanto que quando você mexe na temperatura, ele já aparece tudo aqui na tela, mas você tem a opção também dos botões físicos, caso você queira. Logo abaixo nós temos aqui carregamento por indução. Sabe o que significa isso? Que se você tem uma central multimídia, que ela espelha Android Auto e CarPlay sem fios, e você tem o carregamento por indução, se você tem um telefone com essa tecnologia, significa que o cabo do seu telefone você pode dispensar simplesmente. Aqui nós temos a alavanca do câmbio, Park, Ré, Neutro, Drive, a opção de mudanças manuais pela alavanca e aqui freio de mão eletrônico. O botão do freio de mão, ele fica localizado aqui, mas não é uma posição legal, porque olha, quando eu estou em modo Drive, eu nem vejo o botão do freio de mão aqui. Tudo bem, quando eu estou dirigindo, eu não preciso olhar para o botão do freio de mão, mas às vezes eu estou na garagem e eu normalmente faço o correto com o câmbio automático, né? Eu coloco em neutro, puxo o freio de mão e aí sim eu coloco ele em P, que é o modo correto. Quando você está no modo N, você também não vê o botão do freio de mão. Então aqui fica uma posição que poderia ser diferente, aqui ele poderia vir aqui para baixo, ficaria melhor, e os modos de condução, os modos da tração aqui, poderiam vir para o lugar do freio de mão. Nada que incomode, estou sendo chato, sim, eu sei, mas poderia mudar só a posição aqui dos botões que ficaria muito melhor. Logo abaixo nós temos aqui os 3 modos de tração. Nós temos aqui Sand e Mud, que é areia e lama, neve e a opção Auto. Basta você deixar na opção Auto que ele vai definir qual é a melhor tração para utilizar em qualquer situação, tá? Aqui nós temos o botão Hold, que ele é o Brake Hold, né? Na verdade, quando você freia o carro, ele vai permanecer o carro parado e a luz de freio acesa, então você pode tirar o pé do pedal à vontade quando você estiver parado no semáforo, e com um toque no acelerador o carro volta a andar. 4x4 reduzida, 4x4
lock, né? Você trava o carro em 4x4 e ele permanece o tempo todo em 4x4. E aqui você tem o Hill Descent, que ele te ajuda a descer ladeiras mais íngremes. Basta que você embique o carro, para o carro bonitinho, aperta o botão Hill Descent, solta tudo e o próprio Jeep Compass vai fazer todo o trabalho para você, descendo bonitinho, sem desviar de trajetória nem nada. Ele vai justamente trabalhando os freios nas rodas para que isso aconteça da melhor forma. Aqui nós temos 2 porta-copos, baúzinho, pequenininho, mas dá para você levar algumas coisas. E aqui em cima nós temos os botões do teto solar, que abre tanto a cortina quanto o vidro, as luzes e também aqui para você abrir o porta-malas do Compass. Basta você apertar e o porta-malas vai fazer a abertura. E aqui chegamos ao painel do Compass. Pois é, nós temos aqui o volante totalmente revestido em couro, que tem ajuste de altura e também de profundidade. Temos aqui também o botão de partida, já que a chave é presencial. E aqui no volante nós temos todos os controles. Nós temos aqui os botões para você mexer no computador de bordo, botão para você atender e desligar as chamadas. E aqui do outro lado nós temos os botões do controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Então você tem aqui todos os ajustes bonitinhos para você utilizar tudo no volante. Logo aqui atrás nós temos as aletas de mudança de marcha, mais e menos, e também aqui os botões de volume da multimídia. Sim, os botões ficam aqui atrás, ou seja, você está dirigindo, você não precisa fazer absolutamente nada, basta que você clique nos botões aqui atrás. E aqui nós temos o painel, que é totalmente em TFT, o cluster, onde você tem aqui diversas opções para você personalizar o painel do Compass. E você tem aqui também diversas visualizações de tela, hein? Então você tem aqui marcador de temperatura, marcador de combustível, lane change, tem marcador de temperatura do ar, tem aqui a marcha que você está utilizando também, relógio, tudo aqui muito claro, muito fácil de você ler, já que é uma tela de alta definição e isso facilita bastante a sua vida por aqui. Na porta nós temos aqui toque macio, black piano, maçaneta na cor prata, temos aqui o botão do retrovisor elétrico na porta, os 4 vidros elétricos, também com a central de travamento das portas, ou seja, um carro muito completo, com acabamento muito bem feito, extremamente refinado, que se tornou o Compass, e isso ajuda bastante. Mas chega de papo e vamos agora acelerar, porque eu quero falar sobre o comportamento desse carro aqui com motor diesel, essas 9 marchas e enfim, como é andar no Compass diesel. E esse daqui é o nosso Jeep Compass Limited, na versão TD 350. É a nova nomenclatura, né, que a Jeep está utilizando para os seus carros. Na versão Flex ele é T270 e agora aqui na versão Turbo Diesel ele é TD 350. Bom, o que mudou efetivamente aqui dentro do carro? Em posição de dirigir, não mudou absolutamente nada. Você tem aqui os mesmos bancos que apoiam muito bem costas e pernas, bancos bons, macios e que são bastante confortáveis. Neste caso aqui da versão Limited, nós temos aqui ajustes elétricos, tanto para o banco do motorista quanto para o banco do passageiro também. Então você tem aqui ajuste de profundidade, ajuste de altura, ajuste de inclinação do assento e também o ajuste lombar. E aqui nós temos também o ajuste da barra de direção, onde você tem o ajuste tanto de profundidade quanto de altura. Tudo isso faz, claro, que você tenha uma excelente posição para você dirigir. Em questão de mecânica, nós temos aqui o mesmo motor 2.0 turbo diesel com 170 cavalos de potência, 35,7 kgfm de torque e que passou por uma pequena recalibração que tornou ele mais eficiente. Então ele não necessariamente é um motor mais potente e nem tem mais torque, mas ele é um motor mais eficiente. E este motor está acoplado a uma transmissão ZF de 9 marchas, que você tem a opção de mudanças manuais, tanto pela alavanca, passando aqui a alavanca para a esquerda, você reduz marcha empurrando para frente e aumenta a marcha puxando a alavanca para trás. E também você tem aqui a opção das aletas atrás do volante, o que faz com que o carro
tenha também uma tocada mais esportiva, justamente por conta dessas mudanças aqui nas aletas. Câmbio bastante bom, não deixa buracos em troca de marcha, é bem casado com este motor, então você tem aqui um conjunto muito eficiente, um conjunto que conversa muito bem e, claro, torna o carro muito mais prazeroso de guiar também. A maior mudança, na verdade, aqui dentro do Compass está justamente neste interior, que se você é bom observador, você vai ver que ele é totalmente novo. Nós temos aqui uma nova central multimídia, nós temos aqui couro no painel, nós temos aqui toque macio na parte de cima, temos uma imitação de fibra de carbono com um filete dourado, assim como as costuras aqui também na cor bronze, tudo muito harmônico, muito bonito mesmo, e isso deixou o carro bastante legal para quem gosta muito de tecnologia e, claro, um excelente acabamento, né? Entre as coisas que este carro aqui tem de bastante interessante, eu tenho que destacar para você que, além desse painel novo de TFT, onde você tem diversas funções e você pode deixar do jeito que você quiser, aqui você pode customizar, ele te dá bastante opções para você customizar. Você tem aqui uma segurança que foi aprimorada no Compass, então você tem aqui recursos como, por exemplo, o monitoramento de ponto cego. Você tem aqui também o recurso que não permite que você mude de faixa. Na verdade, não é que não permite, né? Ele vai corrigir a sua mudança de faixa caso ela seja feita sem a seta ligada, e isso acima de 60 km por hora, justamente para evitar que você, no momento de desatenção, por exemplo, acabe mudando de faixa e acabe se acidentando. Então você tem aqui esses recursos que são bastante legais do Compass, e, claro, você tem aqui mais uma série de itens de conveniência, como o ar-condicionado de 2 zonas, a central multimídia, que, como eu falei, ela é uma central muito competente, porque ela, além de funcionar sem fio, ela também ele também tem aqui o carregador por indução, então você pode carregar o seu telefone celular sem o uso dos cabos, tanto que você vê o meu cabo aqui, que na verdade eu coloquei somente para o primeiro espelhamento. Depois disso, olha, eu não preciso mais utilizar o cabo, e eu tenho aqui a central multimídia espelhando o Google Maps. Também tem aqui diversos outros aplicativos para você utilizar, além dele ter também um navegador nativo. Então, como o carro tem geolocalização, você tem aqui a navegação nativa do Jeep Compass. Então, se de repente você não estiver com o seu telefone ligado, você pode sim ter o GPS ainda assim aqui na tela do Compass. Você deve estar escutando o carro apitar, né? Bastante. Pois é, na verdade ele é cheio de alertas, e esses alertas fazem com que a segurança fique bastante boa, justamente porque quando me aproximo demais de um carro, ele vai fazer justamente com que eu freie o carro. Ele tem a frenagem autônoma de emergência, ele tem também o leitor de placas, então quando ele faz a leitura do limite de velocidade de uma placa, ele espelha aqui no painel para mim essas placas, e eu tenho aqui todas as informações no painel, e caso eu chegue muito próximo do carro da frente, ele vai emitir um alerta sonoro, e também vai aparecer no painel a mensagem freia, justamente para que eu me atente e pare o carro. Se eu não o fizer, ele tem aqui o assistente de frenagem que vai fazer o trabalho de frear o carro para mim. Outro ponto interessante, ele também tem o controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Então eu vou setar aqui e vou definir a distância que eu quero manter do carro da frente. Quando o carro da frente frear, este daqui também vai frear, sempre acompanhando o trânsito. Carlos, esse carro dirige sozinho? Não, ele não tem um sistema semi-autônomo. O que ele tem, na verdade, é que ele, na hora que você vai mudar de faixa, ele corrige. Então dá a impressão sim de que ele faz a direção sozinho, mas não, ele não faz direção sozinho, né? Ele não tem esse recurso semi-autônomo, mas ele é um carro muito seguro, além de ter 8 airbags, né? Ele tem uma série de itens de segurança aqui, como controle de velocidade de cruzeiro, como eu já falei, o adaptativo, tem também o assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade, tudo o que você precisa ter aqui dentro do carro.
Outro detalhe interessante, o ruído aqui do carro, ele não é um ruído que invade tanto a cabine. Claro, você vai ouvir o funcionamento do motor, você vai ouvir aquele toque, 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 toque do diesel, mas é um ruído que não incomoda em absolutamente nada, mesmo em rotações mais altas. Ou seja, você tem um carro também que torna a sua convivência dentro dele muito confortável, uma vez que você mesmo, ainda que você escute o ruído do motor, você também tem a possibilidade de conversar com os seus ocupantes aqui sem ter que gritar, o que é muito importante, né? Outro ponto que é legal aqui nesse carro, suspensão, né? A suspensão desse carro tem um acerto muito bom, é uma suspensão que ela não é dura, mas ela é uma suspensão firme e que ela filtra muito bem as irregularidades do piso, mesmo ela tendo pneus mais baixos. Ele não é um carro, obviamente, focado no off-road, embora ele tenha aqui os modos off-road para você utilizar, né? Os modos onde você tem a tração 4x4, você pode colocar aqui a 4x4 permanente, ou você pode colocar a 4x4 reduzida. Você tem também o Hill Descent, onde você clica e ele vai te auxiliar em descidas, mas a proposta dele não é 4x4, então mesmo assim ele tem uma suspensão muito competente e que, como eu já falei, ela é confortável, filtra bastante as irregularidades do piso e também tem a vantagem de não dar fim de curso, não é uma suspensão barulhenta, então são detalhes muito legais aqui do Jeep Compass. E eu estava falando aqui dos modos, né, de direção. Aqui nós temos, olha, são 3 modos, né? Sand e Mud, que é areia e lama, Snow, que é neve, e o modo alto, aonde ele vai equalizar a tração das rodas de acordo com o que você estiver precisando. Então, necessariamente, o 4x4 não é bem para um off-road. Você tem aí situações onde você precise de mais tração, uma situação, de repente, de você ter a entrada de uma chácara ou de um sítio num dia de chuva, por exemplo, onde você precise de uma tração permanente para que você possa entrar sem ficar patinando ou até correndo o risco de atolar o carro. Então você tem aqui esses modos para você utilizar. Nós temos também aqui o freio de mão eletrônico com a função auto hold, e isso significa que você tem mais conforto, porque você para o carro, ele fica freado com a luz de freio acesa, sem que você tenha que ficar segurando necessariamente o carro, né? Isso é muito bom para trânsito, por exemplo, principalmente quando você está em descida ou subida, você tira o pé do pedal, tá tranquilo, na hora que você tocar no acelerador, o carro volta já a andar. E você tem aqui também a questão do Park Assist, aonde você vai apertar este botão aqui e ele vai fazer o estacionamento para você tanto em vaga paralela quanto em vaga perpendicular, ou seja, você pode estacionar numa garagem ou você pode simplesmente fazer a baliza com o Jeep Compass, onde você possa ter mais tranquilidade também ao estacionar. É claro, tá? Isso não substitui a sua habilidade. Eu sempre costumo dizer que esse tipo de recurso é muito mais para você mostrar pro seu amigo que estiver andando com você o recurso funcionando, do que efetivamente prático para o dia a dia. Mas sim, ele quebra um galhão porque ele faz a leitura por meio dos sensores, e ele tem sensores em todo o carro, e isso ajuda para que você tenha uma praticidade na hora de estacionar, já que o carro faz todo esse trabalho para você. Agora, falando de consumo, segundo o Compete, que é o programa de etiquetagem veicular, é um Inmetro, o Jeep Compass faz 10,4 km por litro em trajeto urbano, não preciso nem falar que é abastecido a diesel, né, porque ele é somente a diesel, e 13 km por litro em trajeto rodoviário. Ele tem um tanque de 60 litros, então você tem uma autonomia bastante boa aí, próxima dos 700, beirando os 800 km de autonomia num tanque, se você estiver dirigindo de forma civilizada. Eu estou fazendo aqui 8,3 de média. Não é uma média boa, mas também está longe de ser uma média ruim. Vale lembrar que eu fico muito tempo com o carro ligado, né? Então, se eu andando de uma forma um pouco mais forte, às vezes acelerando para poder sentir torque e tudo mais do carro, e também mantendo o carro ligado tanto tempo para poder gravar,
pode considerar que você vai chegar muito próximo dessa média ou até ultrapassá-la, chegando aí próximo dos 11 km por litro. O Jeep Compass, no final das contas, ele foi modificado, mas ele permaneceu com as grandes virtudes que ele tem e ele permanece sendo um excelente carro e difícil, hein, de ser batido no mercado. Um carro bastante seguro, um carro bonito, um carro confortável, um carro que oferece uma tecnologia e também uma boa experiência a bordo, tanto para quem dirige quanto para quem vai no lugar dos ocupantes. Então o Jeep Compass ele é sim uma excelente opção para você que busca um SUV para colocar na garagem. E não é bem só um SUV de shopping não, viu? Ele tem muito mais do que recursos apenas para um shopping. Você tem aqui recursos que você de fato pode enfrentar um off-road leve, e eu só digo off-road leve porque os pneus que estão neste carro aqui são de uso urbano, não são pneus de uso misto e muito menos pneus de uso pesado para off-road pesado. Mas eu tenho certeza que se você colocar pneus aqui para off-road pesado, você não vai ter problema nenhum, esse carro aqui vai subir até parede. E se em questão de mecânica o Compass passou apenas por uma recalibração para ficar mais eficiente, por fora ele recebeu alguns ajustes visuais e por dentro foi a grande mudança, onde ele ganhou um novo acabamento, novos equipamentos, tanto de segurança quanto de conveniência, e ficou muito melhor e muito mais tecnológico. Curtiu o vídeo? Então deixa aí o seu like, e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Tem outros vídeos aqui no canal, clique, assista, curta e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.